Olá, olá, eu sou o Hélio Futigami. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Poesia H. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o poeta Ferreira Goulart. Bem, conhecido pelo pseudônimo de Ferreira Goulart, José Ribamar Ferreira nasceu em São Luís do Maranhão em 1930 e foi escritor, poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista e ensaísta. Ocupou a cadeira de número 37 da Academia Brasileira de Letras, tomando posse em 2014. Ele mesmo explicou como criou seu pseudônimo. Segundo ele, Ribamar é um nome muito popular no Maranhão. Então decidiu pegar o último sobrenome do seu pai e acrescentá-lo à grafia alterada do último sobrenome da sua mãe, que passou de Goulart para Goulart. E aí ele afirmou: como a vida é inventada, eu inventei o meu nome. Ferreira Goulart foi um dos principais nomes da poesia concreta e foi um dos fundadores do movimento neoconcretista. Ele publicou seu primeiro livro, cujo título é Um Pouco Acima do Chão, em 1949, aos 19 anos de idade. Com o golpe militar em 1964, ele foi preso e exilado, passando por Moscou, Santiago, Lima e Buenos Aires, retornando ao Brasil somente em 1977. Durante o exílio na Argentina, ele escreveu sua magnum opus, o Poema Sujo, que foi traduzido em 25 países. E ele disse: senti-me dentro de um cerco que se fechava. Decidi, então, escrever um poema que fosse o meu testemunho final, antes que me calassem para sempre. Esse poema é um poema bem longo que contém mais de 100 páginas. Em 1985, ele ganhou o prêmio Molière, o mais importante do teatro nacional. Foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura em 2002 e acumulou uma série de prêmios literários, com destaque para o Prêmio Jabuti, de ficção e poesia, e o Prêmio Camões. Ferreira Goulart faleceu em 2016, aos 86 anos. Eu tenho aqui um livro do Ferreira Goulart que não é de poemas, é um monólogo, muito legal, muito divertido de ler, né? E o título é O Homem como Invenção de Si Mesmo, né? O próprio título já diz do que ele trata, né? E eu adorei lê-la, muito divertido mesmo. Logo aqui no início tem uma frase que diz assim: não é certo dizer que Shakespeare, ao criar seus personagens, tenha revelado a complexidade da alma humana. Na verdade, ele a inventou. Bem legal. Eu selecionei 2 trechos desse livro para compartilhar com vocês neste vídeo, então. O primeiro diz assim: o homem se inventa a si mesmo. O mundo do homem não é apenas a realidade material. Ele não vive na natureza. Vive num mundo que ele inventou. O homem não é um ser natural como outros animais. É um ser cultural. Não sei se me explico bem, mas vejam só. Quem vive na natureza é macaco, onça, jacaré. Nós não. Nós vivemos na cidade, que foi inventada por nós, construída por nós. A cidade é o contrário da natureza, pois tudo nela foi criado e feito pelo homem, desde os edifícios e os viadutos até a iluminação elétrica, os veículos, o rádio, a televisão, as lojas comerciais, os parques de diversões, os cinemas, os teatros, tudo. E a infraestrutura da cidade, já pensou? É um troço fantástico. Imaginem só a quantidade de equipamentos, a fiação elétrica, a rede telefônica, os sistemas de esgotos, de água, de gás. Estamos muito longe da natureza. Claro, não estou dizendo que o homem se criou a si mesmo biologicamente. Isso não. Ele nasceu da natureza, é filho dela como qualquer animal. Mas desde o começo inventou mitos, símbolos, imagens com que tentava compreender o mundo. Enquanto a abelha continua, depois de milhares de anos,
a fazer a mesma colmeia, do mesmo jeito. O homem partiu da primeira faca feita de sílex no Paleolítico para inventar as máquinas de hoje, os aviões, os foguetes espaciais, os satélites que giram em torno da Terra e até esse maldito computador com que eu não sei lidar, mas que revolucionou a vida de todo mundo. Entenderam? E não é só isso. O homem inventou o idioma, a linguagem com que se comunica e com que se inventa e inventa o seu mundo. Inventou os valores, o bem e o mal, o certo e o errado, a arte, a virtude, a justiça, inventou até Deus. No segundo trecho ele diz assim: a tomada de Troia tornou-se parte essencial da história humana, graças à força poética que a imaginação de Homero imprimiu a seu poema. Pouco nos importa o que efetivamente aconteceu naquela região da Ásia Menor há 25 séculos, e sim o que o poeta inventou. Estou dizendo que o homem inventa o seu mundo tanto como um poeta que amplia a significação do real, como um cientista que abre caminho para a revolução biotecnológica, ou como os inventores que tornaram possível o avião, a televisão, a informática. Para sabermos quem somos, o que importa é atentar para essa necessidade que o homem tem de se inventar. Pensando bem, nós temos essa necessidade de nos inventarmos e nos reinventarmos a todo momento. Não é verdade? Bem legal. Então vamos agora aos poemas que eu selecionei para este vídeo. O primeiro, o título é Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Bem legal. O segundo poema, o próprio título também já diz sobre o que ele fala, né? O título é Aprendizagem. Do mesmo modo que te abriste à alegria, abre-te agora ao sofrimento, que é fruto dela e seu avesso ardente. Do mesmo modo que da alegria foste ao fundo e te perdeste nela, e te achaste nesta perda, deixa que a dor se exerça agora, sem mentiras, sem desculpas, e em tua carne vaporize toda ilusão, que a vida só consome o que a alimenta. De fato, uma aprendizagem, né? O próximo poema também é bem curtinho. O título é 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena, sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Bem legal. O próximo poema é leve, é de amor. O título é Cantiga para não morrer. Quando você for-se embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar.
E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. Bem bonitinho, né? O próximo, ele fala sobre o poder da poesia, né, na nossa vida. Veja só, o título é Não Coisa. O que o poeta quer dizer, no discurso não cabe. E se o diz, é para saber o que ainda não sabe. Uma fruta, uma flor, um odor que relume. Como dizer o sabor? Seu clarão, seu perfume? Como enfim traduzir, na lógica do ouvido, o que na coisa é coisa e que não tem sentido? A linguagem dispõe de conceitos, de nomes, mas o gosto da fruta só o sabes se a comes. Só o sabes no corpo o sabor que assimilas, e que na boca é festa de saliva e papilas. Invadindo-te inteiro, tal do mar o marulho, e que a fala submerge e reduz a um barulho. Um tumulto de vozes, de gozos, de espasmos, vertiginoso e pleno, como são os orgasmos. No entanto, o poeta desafia o impossível, tenta no poema dizer o indizível. Subverte a sintaxe, implode a fala, ousa incutir na linguagem densidade de coisa, sem permitir, porém, que perca a transparência, já que a coisa é fechada à humana consciência. O que o poeta faz, mais do que mencioná-la, é torná-la aparência pura e iluminá-la. Toda coisa tem peso, uma noite em seu centro. O poema é uma coisa que não tem nada dentro, a não ser o ressoar de uma imprecisa voz que não quer se apagar. Essa voz somos nós. Ou seja, né, nós somos o poema, ou essa força toda que o poema tem de representar aquilo que quase que não é possível representar, de dizer o indizível, né, assim somos nós também, e assim é a nossa vida. Ou seja, nós podemos fazer aquilo que a gente quiser, aquilo que a gente quiser criar, inventar para nós. Boa sorte aí para você e até o próximo vídeo.